Então, bom dia a todos, gente. A nossa aula hoje vai ser sobre a estrutura da ponte. Nós vamos fazer uma breve introdução, falar um pouquinho sobre as substâncias cinzenta e branca da ponte, depois formação reticular e as correlações clínicas. A ponte, então, assim como a gente viu no mesencéfalo e um pouco no bulbo, ela vai ter mais ou menos um formato redondo. Lembrem que aqui atrás vocês vão ter o quarto ventrículo. E ela vai ser separada em uma base, que é a porção mais anterior da ponte, e um tegmento, que é a porção mais posterior da ponte. Essas duas estruturas elas vão estar separadas por uma outra estrutura chamada corpo trapezoide, que vai estar relacionada com as vias auditivas que nós vamos falar na sequência. Junto com esse corpo trapezoide, que se vocês olharem parecem dois olhinhos, vocês vão ter o leminisco medial, que eram aquelas fibras que saíram do tubérculo do grácil e do tubérculo do cuneiforme e vão ascender até o tálamo. Então, lembrando, elas vão levar a informação de propriocepção consciente, a sensibilidade vibratória, estereognosia e tato fino, certo? A base da ponte é uma estrutura bem particular da ponte. Vocês vão ver que aqui vai passar o trato córtico-espinhal, mas diferente do mesencéfalo e do bulbo, o trato córtico-espinhal aqui está separado, justamente por causa daquelas fibras transversais que a gente já falou. E o tegmento da ponte é a região onde vocês vão ter os núcleos dos nervos cranianos, que aí sim é muito parecido com a estrutura tanto do bulbo quanto do mesencéfalo. Então aqui vocês têm um corte axial da ponte, isso daqui é anterior, isso daqui é posterior, e vejam que exatamente nessa região aqui nós temos o corpo trapezoide junto com o leminisco medial. Então, essa parte da ponte vai ser chamada base da ponte e essa parte aqui vai ser o tegmento. Então, veja que aqui no tegmento você já tem núcleos de nervos cranianos e na base da ponte vocês têm o trato córtico-espinhal todo dividido pelas fibras transversais, que são características da ponte. Começando então pela base da ponte. Como eu já comentei, a base da ponte ela é única, ela não vai ter correspondente em outros níveis do tronco cerebral, justamente pela presença dessas fibras transversais, que são fibras que se originam em núcleos contínuos que também vão estar localizados na base da ponte. E por que ela não tem correspondente em outros níveis? Justamente porque essa região é uma região mais nova, quando a gente fala do ponto de vista filogenético. Então ela vai estar relacionada com o córtex cerebral e com a parte mais de planejamento motor. Então, é uma parte um pouquinho mais desenvolvida do movimento. E essas fibras transversais, elas são axônios de células que vão estar localizadas, então, nesses núcleos contínuos, que também vão estar todos na base da ponte. Além dos núcleos contínuos e dessas fibras transversais, vejam que vocês ainda vão ter o trato córtico-espinhal, junto com o trato rubro-espinhal, descendo pela base da ponte. Só que diferente do mesencéfalo e do bulbo, que o trato córtico-espinhal forma um trato único, aqui pela presença dessas fibras transversais, o trato córtico-espinhal ele fica todo separado devido à presença das fibras. E essas fibras aqui, então aqui vocês têm os núcleos contínuos. Daqui vão ser axônios que cruzam a linha média, então essas fibras que saem dos núcleos contínuos, elas são cruzadas. E são essas fibras aqui que vão acabar formando o pedúnculo cerebelar médio. Lembrem que todas as fibras que vão ao cerebelo ou saem do cerebelo passam pelos pedúnculos cerebelares. Então essas fibras do pedúnculo cerebelar médio, na verdade, estão a caminho do cerebelo. Então vejam que a sequência final, na verdade, é córtex cerebral, daqui vão sair fibras corticopontinas, e daqui vão sair fibras pontocerebelares. Então, é a via córtico-ponto-cerebelar. Aqui um desenho só para ilustrar. Então, vejam, o mesmo corte axial, anterior e posterior. Aqui vocês têm o corpo trapezoide junto com o leminisco medial. Então, essa daqui é a base da ponte. Vejam que na base da ponte a gente tem os núcleos contínuos, que eles não estão identificados nesse desenho, mas eles formam as fibras transversais, que cortam transversalmente e separam as fibras, então, dos tratos córtico-espinhais. E também vão ser essas fibras transversais que vão formar o pedúnculo cerebelar médio, que vai unir o córtex cerebral, a ponte e ao cerebelo. Com relação
as fibras longitudinais que a gente tem na ponte. Já tinha comentado com vocês do trato córtico espinhal, que é aquele trato que manda fibras do córtex até a medula, que é o trato que vai mandar o comando motor para que a medula possa mandar essa informação até a musculatura. E aqui na ponte, então, ela forma vários feixes dissociados pela presença das fibras transversais. Agora vejam que além do trato córtico espinhal, a gente tem um outro trato chamado trato córtico nuclear, que a gente já viu quando a gente falou do bulbo. Qual é a diferença dos dois tratos? Os dois vão sair do córtex motor do cérebro. Então lembre que o córtex motor ele fica na porção posterior do lobo frontal. A parte que controla membros vai estar situada mais superior. A parte que controla a face está situada mais inferiormente no lobo frontal. Então as fibras do córtico nuclear, na verdade, vão sair dessa região aqui. E ele é chamado de córtico nuclear porque acaba nos núcleos dos nervos cranianos. Agora vejam, se são fibras que vão vir do córtex motor, ele vai ter que acabar em núcleos motores do tronco cerebral. Quais são os núcleos que a gente tem na ponte? A gente tem o quinto, o sexto, o sétimo e uma parte do oitavo. Quais são núcleos motores desse? Lembrem que o quinto tem uma parte motora que vai controlar a mastigação, o sexto, o abducente, é motor e o sétimo também é motor. O oitavo, ele não é um núcleo motor, então ele não vai receber fibras do trato córtico-nuclear, certo? Essas fibras do trato córtico-nuclear, elas têm uma outra particularidade que, diferente do córtico espinhal, que sempre vai ser cruzado, o córtico-nuclear ele pode ser tanto ipsi como contralateral. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente quando a gente falar de correlação. E por último, a gente tem o trato córtico-pontino, que a gente já comentou, que são fibras que saem, então, do córtex cerebral até esses núcleos pontinos que vão estar na base. Continuando, então, os núcleos pontinos são grupos de neurônios que ficam dispersos na base da ponte. Então, são corpos de neurônios, de onde vão sair os axônios que vão formar essas fibras transversais. E lembre que os núcleos pontinos recebem fibras, então, do córtex cerebral. Essas fibras transversais, elas cruzam a linha média, então elas vão ser contralaterais aqui e vão pelo pedúnculo cerebelar médio até o cerebelo. Agora vejam que essas fibras saem do córtex, vêm para os núcleos pontinos e daqui então cruzam a linha média e vão até o cerebelo. Mais uma vez então, corpo trapezoide com lemnisco medial, base da ponte. Trato córtico-espinhal, trato córtico-nuclear, trato córtico-pontino, sinapse nos núcleos pontinos que formam as fibras transversais que cruzam a linha média e formam o pedúnculo cerebelar médio. Então, falamos da base da ponte. Agora a gente vai falar do tegmento da ponte. Lembre que o tegmento é a porção posterior ao corpo trapezoide. E é nessa região que vocês vão ter, então, os núcleos dos nervos cranianos, além de axônios que podem estar tanto subindo para o tálamo, o córtex cerebral, como descendo dos centros superiores até a medula. Assim como no bulbo, na ponte, vocês também vão ter substância homóloga à da medula. Quando a gente fala substância cinzenta homóloga da medula, a gente está falando dos núcleos dos nervos cranianos. Ou seja, por que ela é homóloga da medula? Porque na medula vocês tinham o corno anterior da medula, que era onde estavam os corpos dos neurônios dos nervos espinhais. No tronco cerebral vocês vão ter os núcleos de nervos cranianos, ou seja, onde vocês têm os corpos dos neurônios que vão formar os nervos cranianos. Então por isso que é chamado de substância homóloga da medula. Agora, tanto na ponte, como no bulbo, como no mesencéfalo, vocês também têm substância cinzenta que é própria daquela estrutura, que não existe em outro lugar, como por exemplo os núcleos pontinos. Certo? No tegmento, vocês vão ter principalmente substância cinzenta homóloga da medula. E vejam que aqui a gente vai ter os núcleos dos nervos cranianos, como a gente já comentou, trigêmeo, abducente, facial e vestíbulo coclear. Certo? E além disso, formação reticular. Lembrem que formação reticular ela é uma substância mais amorfa, digamos assim. Ela não chega a formar núcleos e fibras tão bem definidos como o restante do nosso sistema nervoso central, mas ali vocês têm tudo, fibra, célula, emaranhado de estruturas que vão ocupar os espaços que não são ocupados por outras no tronco cerebral. Começando pelos núcleos dos nervos cranianos, então,
Como a gente falou do bulbo, a gente vai começar os números maiores para os números menores. Então aqui a gente teria o núcleo do coclear e o núcleo do vestibular. Os núcleos cocleares são em número de 2, coclear dorsal e coclear ventral, que estão localizados próximos à saída do pedúnculo cerebelar inferior. Lembrem que esse núcleo ele vai receber fibras do nervo vestíbulo coclear. Então, só vou apagar aqui para a gente ter uma ideia melhor. Então, se aqui vocês tiverem a cóclea, o ouvido, aqui vocês vão ter os axônios daqueles gânglios espirais que estão situados na cóclea. Isso daqui vai até a ponte. E na ponte, eles vão acabar em 2 núcleos, então, que seria o núcleo coclear dorsal e o núcleo coclear ventral. Certo? Daqui, essas células, então, fizeram sinapse com células que estão localizadas aqui. E essas células vão mandar axônios que podem ou não cruzar a linha média. A maior parte cruza a linha média. Mas vejam que vocês têm fibras tanto ipsilaterais como contralaterais. As fibras que cruzam a linha média vão formar os corpos trapezoides. Vejam que aqui vocês também vão ter os núcleos cocleares dorsal e ventral. E daqui também vão ser axônios que podem cruzar a linha média ou não. Ou seja, a via auditiva ela é totalmente cruzada e descruzada no tronco cerebral, depois que ela entra no sistema nervoso central. Então, vocês nunca vão ter uma lesão auditiva completa se vocês lesarem somente o tronco cerebral ou qualquer via do sistema nervoso central. Porque as fibras cruzam e vocês vão ver que elas descruzam novamente. Diferente de eu lesar o nervo ou a cóclea, o ouvido, por exemplo. Aí eu posso ter uma lesão, um déficit auditivo completo. Certo? Então, cruzou a linha média. Cruzou a linha média, aqui vocês vão ter um outro núcleo, que é um núcleo próprio da ponte, que é chamado de núcleo olivar superior, para diferenciar do bulbo, que é o inferior. E vejam que essas fibras que cruzaram a linha média, elas dão a volta nesse núcleo olivar superior, podendo ou não fazer sinapse, e aí vão subir. Então, entrou pelo nervo coclear, fez sinapse nos núcleos cocleares, cruzou ou não a linha média, se cruzou a linha média formou corpo trapezoide, deu a volta no núcleo olivar superior, podendo ou não fazer sinapse, e aí sobe. Depois que essas fibras sobem, elas formam uma fita. E essa fita é chamada de liminisco lateral. Então vejam aqui na imagem, esse daqui é aquele corte axial, isso é anterior, isso é posterior, base, corpo trapezoide e tegmento, desculpa. Então aqui estaria entrando o núcleo, o nervo coclear, faria sinapse nos núcleos cocleares, podem ou não cruzar a linha média formando o corpo trapezoide. Aqui não dá para ver muito bem, mas nessa região vocês teriam o núcleo olivar superior. As fibras que cruzaram, que formaram o corpo trapezoide, podem ou não fazer sinapse aqui, e elas vão subir, formando uma estrutura chamada leminisco lateral. E esse leminisco lateral, então, ele vai até outras regiões que nós vamos ver para frente, principalmente o colículo inferior, para continuar a via auditiva, certo? Então, essa seria a via da audição. E agora a via do equilíbrio. A via do equilíbrio vai estar relacionada aos núcleos vestibulares. Então, diferente da via coclear, a via vestibular, vocês também vão ter o nervo vestibular no gânglio vestibular, aqui vai estar a ponte e o bulbo. Lembrem que nós temos 4 núcleos vestibulares. Vocês têm o superior, inferior, medial e lateral. Sendo que na ponte vão estar o superior e o lateral. O medial e o inferior a gente já viu que eles estão situados no bulbo, certo? E esses núcleos aqui, então, vão receber informação dos canais semicirculares que estão lá no ouvido sobre a posição da cabeça e vão trazer essa informação até esses núcleos. Então, esse neurônio aqui vai fazer sinapse com esses núcleos
E daqui as fibras podem partir para vários locais. Um deles é o cerebelo, mas nós veremos quais outros. Então vejam que, além dos canais semicirculares, o próprio cerebelo, vou desenhar mais ou menos aqui, ele também pode mandar fibras para esses núcleos vestibulares. E daqui as fibras podem seguir 4 caminhos principais. Eu vou mostrar para vocês na imagem que vai ficar mais fácil do que mostrar no texto. Então isso daqui é uma visão posterior do tronco cerebral. Vejam que aqui vocês têm o cerebelo, aqui vocês têm os canais semicirculares e aqui vocês têm a ponte e o bulbo e aqui para baixo a medula. Aqui, lembrem que os núcleos vestibulares eles estão situados naquele ângulo do quarto ventrículo. Superior e lateral da ponte, medial e inferior do bulbo. Aqui são as células dos neurônios. Vejam que onde vocês têm bolinha é onde tem o corpo do neurônio, é onde a via está se originando. E aonde vocês têm o Vzinho é onde está fazendo sinapse. Então vejam que esses núcleos vestibulares, eles vão receber fibras do ouvido, dos canais semicirculares, e vão receber fibras do cerebelo. Então essas são as fibras aferentes desses núcleos. E para onde que eles vão mandar? Vejam que os núcleos vestibulares, eles mandam fibras de volta ao cerebelo. Além disso aqui, ó, vocês têm a bolinha mandando de volta ao cerebelo. Além disso, eles também vão mandar fibras para a medula, formando aqueles tratos que a gente já comentou, vestíbulo espinhais, certo? Então aqui, ajudando a fazer o controle de postura, inervando musculatura extensora e flexora para manter o equilíbrio. Então, além das fibras vestíbulo-cerebelares e vestíbulo-espinhais, existem fibras vestibulotalâmicas, que não estão representadas aqui. Essas fibras vestibulotalâmicas, lembrem que eu falei para vocês que quase toda a sensibilidade que vai para o córtex cerebral passa pelo talo. Então, o equilíbrio, para chegar ao córtex, ele também tem que passar pelo talo. E por último, vejam que aqui a gente tem um outro conjunto de fibras, que são fibras que ligam todas as estruturas do tronco cerebral, mesencéfalo, ponte e bulbo. E essas fibras são chamadas de fascículo longitudinal medial. Lembra que a gente já falou dele no bulbo? E ele sempre vai estar situado posterior e medialmente, bem à frente do quarto ventrículo ou do aqueduto cerebral. Esse fascículo longitudinal medial, ele liga os núcleos do terceiro, do quarto, do sexto, que são os núcleos da movimentação ocular, com os núcleos vestibulares, com a parte medular cervical. Por quê? Ele serve justamente para você conseguir fazer a integração do movimento dos olhos com o movimento da cabeça. Então, por exemplo, se você está, sei lá, sentado num carro, olhando uma paisagem, a capacidade que você tem de mexer o olho e manter a cabeça, mexer os olhos e manter a cabeça fixa, ou manter a cabeça mexendo e manter os olhos fixos, isso é feito pelo fascículo longitudinal medial. Ligando então os núcleos do óculo motor do troclear do abducente com os núcleos vestibulares com a medula. Vejam que o trato vestíbulo espinhal, o fascículo longitudinal medial, ele é diferente do trato teto-espinhal. O trato teto-espinhal, ele ajusta o movimento da cabeça baseado na visão, enquanto que o fascículo longitudinal medial, ele ajusta o movimento da cabeça com o movimento dos olhos. Eles são complementares, mas não são a mesma coisa. Então falamos dos núcleos do oitavo. Agora a gente vai falar dos núcleos do sexto e do núcleo do sexto e do núcleo do sétimo. Então vejam que os dois núcleos eles estão muito próximos na ponte. Vocês têm o núcleo do sétimo localizado um pouquinho à frente e um pouquinho lateral ao núcleo do abducente. E deixa eu mostrar em imagem que também fica mais fácil de visualizar isso. Naquele mesmo corte axial, vejam que vocês têm anterior e posterior. Os núcleos dos nervos cranianos vão estar localizados no tegmento que é posterior ao corpo trapezoide. Vejam que o núcleo do facial ele vai estar situado anterolateralmente ao núcleo do abducente. O nervo abducente, que nada mais é que o axônio dessa célula aqui, ele simplesmente vem para frente e sai pelo suco bulbopontino. E o nervo facial ele também tem que sair pelo suco bulbopontino, só que ao invés de ele sair diretamente e vir para frente, ele primeiro tem ele segue uma direção dorso-medial, ele contorna o núcleo do abducente e aí que ele vem para frente lateral
para sair pelo suco bulbopontídeo. Então, quando o nervo facial contorna o lábio docente, ele forma o colículo facial, que é aquela bolinha que vocês veem na eminência medial do quarto ventrículo. Vejam que isso daqui ele dá uma volta de 90 graus, por isso é chamado de joelho do facial. Só que, diferentemente do gânglio geniculado, em que ele está lá no ouvido interno, que ele faz aquele joelho externo, como esse daqui está dentro da ponte, vocês têm então aqui o joelho interno do facial. Outros núcleos que nós temos são núcleos parasimpáticos. Então, no bulbo nós tínhamos o núcleo salivatório inferior, que estava próximo do núcleo dorsal do vago. Aqui nós vamos ter os núcleos salivatório superior e lacrimal. Então vejam que como essas fibras são fibras parasimpáticas que saem junto com o nervo facial, eles também estão situados próximos ao núcleo do facial, certo? Então, eles carregam fibras eferentes viscerais gerais, que são fibras parasimpáticas, e fibras pré-ganglionares. Lembrem que o gânglio salivatório superior é o gânglio óptico, que vai, o gânglio sublingual, que vai para as glândulas sublingual e submandibular, e o gânglio relacionado às fibras lacrimais é o gânglio pitérigo-palatino. Então, essas fibras, elas correm junto com o nervo intermédio. Lembrem que o nervo intermédio é uma parte do nervo facial. Ele que é responsável pelas fibras sensitivas e pelas fibras parasimpáticas do facial. E vai mandar, através do nervo petroso maior, fibras parasimpáticas para a glândula lacrimal, gânglio pitérigo-palatino, e para as glândulas submandibular e sublingual, através do nervo corda do tímpano e lingual, fazendo sinapse, então, no gânglio submandibular. E por último, nós temos o núcleo do quinto. Na verdade, o quinto, ele tem 4 núcleos, e eles não estão localizados só na ponte. Se vocês lembrarem do bulbo, lá no bulbo a gente já tinha um núcleo do trigêmeo, que era o núcleo do trato espinhal do trigêmeo. Então, se aqui a gente tem a ponte, aqui a gente tem o bulbo e aqui a gente tem o mesencéfalo. Vejam que o quinto ele entra pela ponte, correto? Quando ele entra pela ponte, nessa região aqui, vocês vão ter o núcleo sensitivo principal, que se continua com o núcleo do trato espinhal do trigêmeo e se continua com o núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo. Todos esses são núcleos sensitivos. Lembrem que motor vai ficar medial. Então, o núcleo motor do trigêmeo vai ser medial ao núcleo sensitivo do trigêmeo. E por que aqui a gente chama de núcleo do trato espinhal e aqui núcleo do trato mesencefálico? Porque quando o trigêmeo entra na ponte, ele tem que descer para mandar fibras para o bulbo ou subir para mandar fibras para o mesencéfalo. Então, quando ele desce ou quando ele sobe, ele forma um trato. Por isso que esses núcleos são chamados de núcleos do trato espinhal e núcleos do trato mesencefálico, certo? Então, aqui no núcleo do trato espinhal do trigêmeo, vocês têm principalmente dor e temperatura. No sensitivo principal, vocês têm o tato epicrítico. E no mesencefálico, vocês têm propriocepção. Então, vejam que até o tipo de sensibilidade que vai ser compreendida nos núcleos é diferente. E daí do núcleo motor do trigêmeo, vocês têm axônios que vão sair do corpo celular que vai estar aqui e se une com o nervo trigêmeo. Lembrando que essas fibras, que são fibras eferentes, viscerais especiais, vão correr junto à raiz de V3 para chegar até a musculatura da mastigação, que é a musculatura do primeiro arco branquial. Depois que essas fibras que entraram na parte sensitiva fizeram sinapse com células que estão aqui, essas células vão mandar axônios que vão subir, vão cruzar a linha média e vão até o tálamo. Quando elas se unem, elas formam uma fita. Então, isso é chamado de leminisco trigeminal. Então, toda a sensibilidade da face, apesar de cada uma ser compreendida numa parte do tronco cerebral, elas vão ser levadas juntas até o tálamo através do leminisco trigeminal. E toda essa informação aqui cruza a linha média. Lembra que a gente já comentou que tudo que chega ao cérebro vai chegar contralateral. Em algum momento vai cruzar. Geralmente cruza depois da sinapse que faz aqui. Então, veio pelo nervo periférico, fez sinapse, cruza a linha média.
Então aqui mais um desenho para vocês visualizarem. Isso daqui é um corte axial da ponte anterior e posterior. Tá? Vejam que aqui vocês têm o fascículo longitudinal medial, aquele dos núcleos dos nervos que vão para o olho com a musculatura da cabeça. Eu falei que ele sempre está dorsal e medial. Aqui vocês têm o corpo trapezoide com os núcleos olivares superiores, que fazem parte da via auditiva. Aqui vocês têm a base da ponte, então, com o córtico espinhal e com as fibras transversais. E aqui vocês têm, então, os núcleos do trigêmeo que estão na ponte. Medialmente o núcleo motor. Se é motor, tem um axônio aqui que manda a fibra, manda o axônio. E aqui vocês têm o sensitivo, que é o sensitivo principal, que é responsável pelo tato epicrítico, que vai, então, receber as fibras que estão vindo, as fibras sensitivas do trigêmeo que estão vindo da periferia. Então, vejam que agora a gente cobriu todos os núcleos de nervos cranianos. Falando das fibras que a gente tem na ponte. Vocês têm, então, vejam que aqui na ponte vocês já não têm mais tanto trato, pelo menos ascendente. Por quê? Porque esses tratos eles já adquiriram o formato de uma fita e eles são chamados, então, de leminiscos. Certo? E vejam que nós temos 4 leminiscos. Todas as informações que vocês tinham na medula têm que chegar ao tálamo, passando pelo tronco cerebral. Então, eles vão formar leminiscos aqui. Então, inicialmente, vocês vão ter leminisco lateral, que é aquele leminisco da via auditiva, que fez sinapse no núcleo olivar superior, que passou pelo corpo trapezoide, que se situa mais lateralmente. Certo? Depois, vocês têm o leminisco trigeminal, que cruzou a linha média, e vai se situar um pouquinho mais posterior. Depois, vocês têm o leminisco medial. Lembre que o leminisco medial estava cruzando junto com o corpo trapezoide, mas ele está subindo aqui também. Ele cruzou lá no bulbo, né? Ele não cruzou aqui, ele cruzou aqui no bulbo. E por último, vocês têm o leminisco espinhal, que é a junção dos tratos espinotalâmicos anterior e lateral, que aqui vão correr juntos, certo? Então, de lateral para medial, vocês vão ter o leminisco lateral, que são as vias auditivas. O leminisco espinhal, que é tato, pressão, dor e temperatura do corpo. E vocês vão ter o leminisco medial, que é vibração, propriocepção consciente e tato epicrítico do corpo. E aqui atrás vocês vão ter o trigeminal, que é toda a sensibilidade da cabeça. Então, tudo isso está correndo junto na ponte, no tegmento da ponte. Aqui vocês têm um outro tipo de fibra também, que é o pedúnculo cerebelar superior. O pedúnculo cerebelar superior, na verdade, ele fica bem na transição da ponte com o mesencéfalo. Então, ele vai estar situado mais ou menos nessa região aqui, bem na transição da ponte com o mesencéfalo. E logo antes de virar o pedúnculo cerebelar superior, vocês têm a decussação do pedúnculo cerebelar superior, que não está representado aqui. Tá? Então, essa decussação faz com que as fibras cruzem a linha média. Quem que passava no pedúnculo cerebelar superior? Se vocês lembrarem, o trato espinocerebelar anterior. E ele tinha que cruzar a linha média 2 vezes. Ele cruzava quando ele entrava na medula e agora ele cruza de novo, então, para poder ir ao cerebelo ipsilateral no final das contas. Junto com o trato espinocerebelar anterior, todas as fibras que saem do cerebelo saem pelo pedúnculo cerebelar superior. Certo? Então, aqui vocês vão ter fibras eferentes do cerebelo e o trato espinocerebelar anterior. E por último, de formação reticular da ponte, então nós temos 2 estruturas principais. Uma delas é o locus ceruleus, que se vocês lembrarem da última aula, ele vai estar localizado na fóvea superior do quarto ventrículo. Então ele fica superior e lateral ao suco limitante, bem abaixo do véu medular superior. O locus ceruleus é o principal produtor de noradrenalina do nosso sistema nervoso central. E nós temos também os núcleos da RAF. Núcleos da RAF eles existem tanto na ponte quanto no mesencéfalo e eles são os principais produtores de serotonina do nosso corpo. Então eles estão envolvidos aí em vias do prazer, em toda aquela via que vocês sabem de depressão e essa modulação de humor. Tá? Então eles fazem a modulação do nosso córtex cerebral. Então essa seria a parte teórica da aula. Aqui vocês vão ter várias imagens que eu tirei do site da NATPAT, que eu quero que vocês identifiquem todas essas estruturas que eu acabei de falar. Então, vocês conseguem ver corpo trapezoide, junto com o leminisco medial, vocês conseguem ver trato córtico espinhal com as fibras transversais, vocês conseguem ver o núcleo do abducente, o núcleo do facial vai estar um pouquinho mais lateral. Então, eu quero que vocês identifiquem todas essas estruturas. Aqui vocês têm a mesma imagem numa visão, num zoom maior.
E aqui cortes sucessivamente mais altos da ponte. Quero que vocês continuem identificando o núcleo do trigêmeo, o núcleo sensitivo principal e o motor. Aqui maior aumento. E aqui já quase numa transição com o mesencéfalo que vocês começam a ver o pedúnculo cerebelar superior. Correto? Com relação às correlações clínicas, nós temos então inicialmente as lesões do sétimo nervo. Só um minutinho. Então, o sétimo nervo, que é o nervo facial, ele sai do tronco pelo sulco bulbopontino, depois ele vai para o meato acústico interno junto com o oitavo nervo, lá ele tem o seu joelho externo, aí ele sai do crânio pelo foraminstilomastoide, daí que ele vai inervar os músculos mímicos. E vocês podem ter uma lesão do sétimo nervo, tanto na periferia, tanto a lesão do nervo propriamente dito, como uma lesão no cérebro. Então vamos pensar o seguinte, aqui eu tenho a ponte, aqui eu tenho o núcleo do facial, eu tenho a parte do núcleo do facial que vai ser responsável pelos olhos, e eu tenho a parte do núcleo do facial que vai ser responsável pela boca. E aqui no cérebro, lembrem que eu tenho o córtex motor, que vai formar os tratos córtico-espinhal e os tratos córtico-nuclear. Então, como eu estou falando de face, daqui do cérebro vai sair um trato que vai cruzar a linha média e vai vir para o núcleo do facial. Agora vejam, que eu tinha comentado com vocês que o trato córtico-nuclear ele pode ser tanto ípse como contralateral. Por que eu disse isso? Porque vejam, que daqui vão sair fibras para esse e do outro lado vão sair fibras que estão vindo aqui e vai vir para esse. Tanto para a parte superior como para a parte inferior da face. Só que a parte superior da face, ela recebe fibras dos dois tratos córtico-nucleares. Ou seja, se eu lesar um lado do cérebro, por exemplo, o lado direito, eu vou lesar as fibras que vão vir para o núcleo esquerdo. Certo? Só que a parte superior da face, ela recebe fibras tanto do direito como do esquerdo. Então, se eu tiver uma lesão do córtex cerebral, a minha paralisia facial vai ser somente da parte inferior da face, só da boca. O paciente vai ter um desvio de rima, mas ele vai conseguir fechar os olhos normalmente. Isso é chamado de paralisia central do nervo facial. Central por quê? Porque está no sistema nervoso central, que é no córtex. Então, a paralisia facial central, ela é contralateral e só da porção inferior da face. Agora, daqui vai estar saindo o nervo facial, que vai inervar o rosto. Se eu lesar o nervo ou o núcleo, vejam que eu vou perder tanto a parte que vai para o olho, como a parte que vai para a boca. Então, essa paralisia do facial é chamada de paralisia facial periférica ou de Bell, que é aquela paralisia facial que a gente já tinha comentado. Ela vai ser ipsilateral, porque esse nervo aqui vai para o mesmo lado, e ela vai pegar tanto a parte superior como a parte inferior da face. Certo? Isso daqui é muito importante no dia a dia. Quando que vocês podem ter uma paralisia facial central? Quando vocês tiverem um AVC, por exemplo. Então, o paciente teve um AVC do lado direito, ele não vai conseguir mexer nem a perna, nem o braço, e ele vai paralisar a parte inferior da face à esquerda, porque é contralateral. Então, a boca vai desviar para a direita, mas os olhos vão estar funcionando normalmente, porque a parte superior da face recebe fibras dos dois lados. Tá? Paralisia facial periférica. Aquela que a avó contava que quando ia tomar chá quente, no frio, dava um choque e paralisava, que geralmente é causado por vírus. Como vocês vão lesar o nervo desse lado inerva essa face, então ela é ipsilateral. O paciente não vai mexer esse lado da boca e ele não vai conseguir fechar esse olho. Então ele fecha esse olho e a boca desvia para esse lado. Ok? Isso é lesão do facial. Agora, a gente também pode lesar a ponte.
Existem várias lesões do tronco cerebral. As principais são causadas por lesão arterial, então são AVCs. Vocês podem ter uma lesão da base da ponte. Vejam que a lesão da base da ponte é quando você pega o trato córtico-espinhal, que está passando na base. Como o trato córtico-espinhal aqui ainda não cruzou, o paciente vai ter um déficit motor contralateral, que ele vai cruzar na depreciação. E vejam que na parte mais medial da base da ponte, vocês têm o nervo abducente saindo. Então, o paciente também vai ter uma lesão do abducente. Se eu tiver uma lesão da base da ponte à direita, eu vou ter então déficit motor à esquerda e o meu olho direito vai desviar medialmente porque o óculo motor que está íntegro vai puxar medialmente. Caso essa lesão da base seja um pouco maior e também pegue o nervo facial, ele se estendeu lateralmente, aí tem um nome, tem uma síndrome, que é a síndrome de Miller-Gubler. E daí, além então da hemiplegia contralateral, da lesão do abducente, ele também vai ter uma paralisia facial periférica, porque eu lesei o nervo e não central, porque eu não lesei o córtex cerebral, certo? E eu também posso ter uma lesão da base na emergência do quinto, que é a emergência do trigêmeo. Então, vocês vão ter a mesma hemiplegia cruzada, lesou a base da ponte à direita, desculpe, não é só a base, é a ponte mesmo, né? A parte do tegmento. Lesou a ponte à direita, vai cruzar. E vocês também vão ter uma lesão do quinto. O que vai acontecer se eu lesar o núcleo do quinto? O núcleo sensitivo principal e o núcleo motor do quinto. Eu vou perder a inervação da musculatura da mastigação, então o paciente vai ter um pouquinho de dificuldade para mastigar, a mandíbula pode desviar para o lado lesado, e também vou ter anestesia da hemifácie desse lado, então o paciente não vai ter sensação de tato do lado lesado e ipsilateral. Tá certo? Então seria mais ou menos isso. Qualquer dúvida nós tiramos em sala de aula e estudem as imagens.